Olá pessoal, vamos começar mais uma semana de estudo e vamos seguir, na mesma vertente da semana passada, falando um pouquinho mais sobre o corpo humano e a saúde. Vamos focar um pouquinho mais sobre as doenças. E como a gente abordou um pouco sobre as categorias de doenças, eu trouxe para vocês mais uma vez o mapa que vai explicar sobre as categorias de classificação de doenças. E vou falar um pouquinho sobre a evolução do Covid-19, que é o que está aí, em alta. Então, como que vai acontecer essa evolução? Primeiro, ela surge como um surto, no caso do Covid começou na China, que ali é aquela estrelinha vermelha que está representando. Então, ela estava bem restrita, então o surto é bem, restrito de um lugar, começou com algumas pessoas sendo contaminadas, e logo outras áreas ali da Ásia, outras pessoas, outras cidades, começaram a ser contaminadas também, que é as bolinhas amarelas, que aí a gente chama de epidemia. Então ela começou com um surto numa região específica, ela foi evoluindo, começou a atingir uma grande área da Ásia, que a gente começa a classificar como epidemia, e logo ela se expandiu tanto ali para a Itália, que foi muito atingido, depois foi para os Estados Unidos, para o Brasil, então atingindo uma grande área ali da América, que são esses quadradinhos laranja, que hoje a gente chama de pandemia, tá? Osso aí para poder conter todo esse transtorno que a Covid-19 fez em várias regiões, vários lugares do mundo. E se caso futuramente, o que está acontecendo, porque na China conseguiu conter bastante, o número de casos, deu uma amenizada, só que sempre quando vê já está surgindo novamente alguns casos, notícias de que alguns lugares, algumas cidades estão com surtos novamente. Então, se ocorrer, vamos supor, daqui meses ou anos, o índice novamente de surtos de Covid-19 na China, a gente pode considerar ela como uma doença endêmica daquela região. Então, sempre quando eu tenho incidência, sempre na mesma área, da mesma doença, eu considero ela como uma doença endêmica, que ela vai ficar só restrita naquela região. Como a gente falou um pouquinho sobre essas categorias, a primeira questão ela já traz um gráfico, mostrando o número de casos, o tempo e focando principalmente na endemia e na epidemia. Então, como eu falei, a endemia ela vai ficar muito restrita no local. Então, ela está ali, ela está sempre dando aqueles surtos naquela mesma região. E se ela se tornar uma epidemia, ela pode subir numa alta muito grande e atingir várias áreas, certo? Então aqui trouxe pra gente algumas questões pra gente analisar se ela é afirmativa ou não em relação, os nossos conhecimentos sobre o tema. Então o primeiro fala assim: epidemia se caracteriza por uma elevação progressiva, inesperada e descontrolada do número de casos de doenças durante um período numa população, ultrapassando os valores endêmico ou esperado. Se a gente voltar a imaginar o gráfico, realmente aconteceu isso. A endemia, a epidemia, ela começou a ter uma elevação muito mais alta do que a endemia. Então a gente pode considerar a número 1 como verdadeira. A 2. Epidemias são endemias que ocorrem ao mesmo tempo em vários países. A peste bubônica, na Idade Média, a gripe espanhola, no início do século XX, são exemplos de epidemias que ocorreram ao longo da história da humanidade. Então, logo no começo, a gente vê que já está errado, Epidemias são endemias? Não. A epidemia ela vai dar ela vai se espalhar por várias regiões. Mas vamos supor, eu encontrei uma vacina, ela não vai mais acontecer. A endemia, ela pode ocorrer depois de um longo tempo. Então, ela teve incidência numa determinada região, passou algum tempo, ela teve incidência de novo. Então, elas não são a mesma coisa.
tá? Então, essa parte a gente já desconsidera como errado. Aí ela fala ali a questão da gripe espanhola também. Ela não foi considerada um exemplo de epidemia, porque ela gerou uma pandemia. Porque ela atingiu uma área do continente quando ela já estava em outra. Ela atingiu a América, a Europa, vários continentes. Então, ela, naquela época, no século XX, ela foi considerada uma pandemia. Então, a número 2 está errada. Então, pode colocar como falsa aí. A 3. Endemia é definida como a presença de uma doença em uma população de uma determinada área geográfica ou refere-se à prevalência usual de uma doença em um grupo populacional ou em uma área geográfica. Correto, né? Lembrando que a endemia ela sempre vai estar ocorrendo numa área específica. A número 3 está correta. Lá. A 4 ela vai trazer a extensão geográfica de uma epidemia pode ser restrita a um bairro ou atingir uma cidade, um estado ou um país, podendo se estender por horas no caso das infecções alimentares ou semanas, no caso de gripes, ou vários anos no caso da AIDS. Então essa alternativa também ela está correta, porque ela está abordando da questão da extensão geográfica. Se a gente lembrar lá no mapa, né? A epidemia ela vai atingir várias regiões, vários locais. Não está restrita em si num determinado local. Então, analisando ali né, as alternativas, quais estão corretas? É a letra E. A segunda alternativa, ela fala: durante estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como por objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Qual proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a produção desse mosquito? A letra A. Instalação de telas nas portas e janelas, pois os mosquitos necessitam de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução? Não, gente. A instalação de telas nas portas e janelas é uma medida, porque ele vai formar uma barreira, não permitindo que o mosquito entre dentro da casa, mas ele não precisa dessa cobertura, desse ambiente fechado para se produzir. B. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja visto que o mosquito se reproduz nas paredes das casas de barro? Não. Ele também não se produz nas casas de barro. Tá, gente? São outros tipos de insetos que vai ter esse metabolismo de estar colocando seus ovos lá no meio das casas de barro. Não é o caso do Aedes aegypti. C. Remoção dos recipientes que podem acumular água, pois as larvas dos mosquitos se desenvolvem neste meio. O que vocês acham? Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse tipo de substrato. E. Instalação de filtros de água nas casas, visto que a produção dos mosquitos acontece em água contaminada. Primeira coisa, gente, higienização adequada de alimentos não tem nada a ver, porque ele não infecta nenhum alimento, nada. Então a letra D não está correta. A C, instalação de filtros na água, não. O que acontece? O mosquito ele não gosta de água contaminada, ele gosta de água parada e limpa. Então, por isso que a gente fala de fazer o quê? Remoção dos recipientes que possam acumular água, pois as larvas do mosquito se desenvolvem neste meio. Então, a alternativa correta é a C. A questão 3 traz uma imagem, né? Uma tirinha aí pra gente analisar. O Garfield aí, se olhando no espelho, ele pensa assim: poxa, como estou fora de forma? Só há uma coisa a fazer. Se não posso perder as manhas, amarre-as. Vamos lá, questão 3 fala assim: a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como A. Anemia, que é a falta de ferro,
Se a gente vê ele tá gordinho, então eu acredito que ele não tem falta de fé. Ele pode ter até a carência de outras vitaminas, mas que não venha ao caso o ferro. Então ele não vai ter anemia. A B, beriberi, né, que é a falta da vitamina B1, né, que vai causar alguns distúrbios, né, motoros, sensitivos na pessoa. Se a gente for analisar a tirinha, ele também não tá com nenhum problema sensitivo nem motoro, né? C, diabetes. O que vocês acham? O que pode acontecer? Se a pessoa ela tá com sobrepeso, né? O pâncreas ele começa a produzir mais insulina. E a insulina, gente, ela funciona como uma chave para ela abrir a portinha da célula para a glicose poder entrar e gerar energia. Então, se eu tenho uma sobreprodução de glicose, né, de insulina, né, no nosso organismo, ele pode desencadear distúrbios, que é o que vai gerar diabetes. Então, a pessoa que ela tem um sobrepeso, ela realmente pode gerar o diabetes por causa dessa alta produção de insulina no organismo dela. A D, que é escorbuto, que é a falta de vitamina C, que não seria. A fenilcetonúria, que é uma condição genética, por isso que a gente faz o exame do pezinho da criança, para ver se ela não pode desencadear algum problema psíquico futuramente. Então, nessa questão, o que mais se encaixa na condição física do personagem é a letra C, diabetes. A questão 4. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, CRC, que pode levar ao risco de aborto ou malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específica, nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos da rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação dos homens jovens. Aí está falando, né? Brasil livre de rubéola, campanha nacional de vacinação para a eliminação da rubéola. Brasília, Ministério da Saúde, 2009, adaptado. Então aí a questão vai falar assim: considerando a preocupação com a ocorrência do CRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens. Por que eles? Letra A. Ficam mais expostos a esse vírus? Então, a alternativa A ela não pode ser. Por quê? Tanto a mulher como o homem ela vai estar exposto da mesma forma, porque esse tipo de vírus ele é pegado pelo ar. Então, tanto a mulher como o homem ele está, vamos dizer assim, predisposto a ser contaminado pelo vírus. Transmite o vírus a mulheres gestantes? Não é uma condição, não é uma doença restrita do homem, só dá no homem. Vamos pensar assim, que nem um câncer de próstata, só vai dar no homem, porque só o homem tem próstata, né? Então não tem como dar na mulher. Então não tem como ser uma doença restrita só do homem, né? Então por isso que ele vai transmitir para a mulher, para a gestante. Então a B também está errada. A C, passam a infecção diretamente para o feto? Aí vai depender muito, né? O homem não tem como passar diretamente para o feto, porque vamos pensar assim, o homem ele vai, vamos pensar no doar seu espermatozoide depois que ocorreu a ovulação, e aí vai gerar um feto. Então ele não vai estar passando essa infecção diretamente para o feto. Transfere imunidade às parceiras grávidas? Não é porque ele está imune, ele foi vacinado, que ele vai passar essa imunidade para as grávidas. E, são suscetíveis ao vírus que as mulheres? Então qual que é a alternativa correta aí, gente? Vamos pensar. A alternativa correta é o quê? A E, são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. Por que eles são mais suscetíveis? Porque no homem ele causa um efeito colateral mais, vamos pensar assim, mais agressivo, que vai ser o inchaço dos testículos. Mesmo que na mulher causa aborto, ela só vai ter o aborto se ela estiver grávida. Então a mulher que ela não estiver grávida, ela vai ter, vamos supor assim, como se fosse uma gripe, febre, dores no corpo, vai ser contaminada de uma maneira
simples pelo esse vírus, né? Não vai ter, vamos falar, uma preocupação, uma evolução muito grande da doença, mas no homem sim. Então, por isso que o enfoque é na vacinação dos homens, por causa do efeito que o vírus causa no homem de trazer esse inchaço dos testículos. A 5. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir contra as doenças, como a febre amarela e a gripe, por exemplo, é o uso de soros. O soro, gente, ele é muito específico para determinados casos. Por exemplo, eu fui picado por uma cobra, eu não sei que espécie é essa cobra, então eu vou injetar o soro, né? Que ele já é um anticorpo pronto para mim prevenir contra os efeitos colaterais que essa picada pode desenvolver no meu organismo. Então não é a letra A. O B, o consumo de vitamina C. Se eu estou consumindo alimentos com vitamina C ou a própria cápsula, né, de vitamina C, eu vou estar ajudando o quê? Aumentar a minha imunidade. Não quer dizer que eu vou estar prevenida mesmo, né, contra essa doença. Eu posso ter, mas o meu organismo ele vai conseguir combater com mais facilidade, uma condição que vai ajudar o meu metabolismo a ficar em alta e combater com mais facilidade, mas eu não vou deixar de contrair o vírus. O uso de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório ele já é medicamentos que vão auxiliar, né, na questão de dores, febre. Então, se a pessoa já está contaminada, ele vai estar ajudando, né, a amenizar os sintomas. A D, ela traz assim a vacinação. A vacinação seria o mais correto, porque ele vai, né, injetar na pessoa um anticorpos pronto para combater o patógeno. Então vamos pensar na Covid-19. Então, se eu for infectado pela doença e eu já tiver sido vacinado, eu já tenho um anticorpo pronto no meu organismo para tentar agir contra o Covid. Então, como se eu vou criar uma imunidade em relação àquela doença. Por isso que a vacinação é o mais correto quando a gente pensa num tratamento específico, né? Prevenir realmente contra aquela doença. Aí, né, o uso de antibióticos, que aí vai muito da questão se eu tiver alguma doença bacteriana, né? Como, por exemplo, candidíase. Então, eu tenho lá mais específico uma doença, então eu vou tomar os antibióticos para tentar combater aquilo. Então, o que está também é a letra B. A questão 6, ela vai trazer: a utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos podem auxiliar no controle da. Então aqui ele trouxe algumas doenças, né? E qual delas eu vou estar combatendo com esses produtos, né, de origem natural? A letra A, esquistossomose. Então, visando, lembrando que eu quero matar, né, os patógenos que são causados por insetos. Então, a esquistossomose, ela é um verme, né, que tem como hospedeiro intermediário o caramujo. Então, o caramujo não é um inseto, então ele não pode ser atingido com vamos dizer assim, esse extrato natural. A B, leptospirose, ele é contraído pelo rato, também não é um inseto. A leishmaniose já é uma doença que é transmitida pelo mosquito palha. Aí depois a gente tem a D, a hanseníase, que é por uma bactéria, e a gente tem a AIDS, que é um vírus. Então, qual que pode ser, né, combatido com esse extrato de origem natural é a leishmaniose, porque ele é uma doença causada pelo mosquito palha. Então, é a alternativa C. Então, vamos ficar por aqui. Semana que vem tem mais.
não deixe de se cuidar, né? Tomar as medidas preventivas e ficar em casa. Até a próxima!